que é o tema talvez o mais incandescente do momento. A queda de braços entre a Secretaria Municipal da Educação e os professores. Essa queda de braço está aí com novos acontecimentos. E eu diria assim, para usar uma expressão comum, os professores estão em pé de guerra. Tem alguma pergunta ou só para eu comentar? Sim, então eu faria a pergunta. Por que o secretário da Educação tomou medidas? Não estou discutindo a pertinência das medidas, mas por que tomou medidas que alteram fortemente a rotina das escolas sem dialogar antes com toda a comunidade escolar? O teu pressuposto ele é equivocado ao extremo, porque esse é um discurso copiado, Jaime, uma frase que não é tua culpa, talvez não tenha buscado entender um pouco mais do assunto, mas isso é uma cópia. Olha, eu busquei bastante. Essa é uma cópia do único argumento que o sindicato usa. Mas porque não há nenhum. Eu vou chegar lá. Claro. Porque não há nenhum outro argumento. Na verdade, o que há é uma falta de diálogo dos professores, de alguns professores, de alguns diretores e do sindicato, porque não interessa a eles dialogar. Porque quanto mais se dialoga desse assunto, mais transparente fica que eles estão equivocados e que estão contrários ao interesse dos alunos. Então, a falta de diálogo, e vou te provar isso faticamente agora, é dos professores, alguns, dos diretores, alguns, e do sindicato. Por falta de argumento, não quer então dialogar. Né? No início do ano, todos os professores, antes de iniciar as aulas, todos os diretores e mais de um vice-diretor eleitos das escolas foram chamados, foram 200 pessoas que foram chamadas para que fosse apresentado todo o novo horário, né, das escolas, que é algo bem simples que eu vou explicar em seguida. Né? Estiveram lá todos, foi colocado, e na saída deste encontro, Jamir, todos receberam uma convocação por escola. Cada diretoria podia pegar toda a sua administração, Jamir, diretor adjunto, professores, diretor pedagógico, toda a sua diretoria, e ir conversar na Secretaria Municipal de Educação com toda a estrutura da Secretaria Municipal de Educação para discutir as questões específicas, porque as escolas têm questões específicas de cada escola, de cada comunidade, de cada aluno, de cada professor, de cada pai. E aí o sindicato então se postou na frente da Secretaria Municipal de Educação e não deixou os diretores que queriam entrar para dialogar. A Secretaria Municipal ficou no período de 2 semanas quase que antecedeu o início das aulas, esperando para dialogar com todas as 56 escolas afetadas em 15 minutos de aula semanal para cada professor. Ele não vai trabalhar mais, ele só vai deslocar 15 minutos das mais de 7 horas que ele tem para preparar a sua aula para 15 minutos dentro da sala de aula. É esta a diferença. São 3 minutos de sala de aula para cada professor por dia. Eu vou repetir, são 3 minutos a mais de sala de aula para cada professor municipal, para aqueles que estão na sala de aula. 3 minutos a mais. Isso vai dar mais de 3 horas e meia de contato do aluno com o professor por semana. É 1,25% a mais. Não é de carga horária, é só de um percentual que vai sair das mais de 7 horas de preparação para as 12 horas que ele realmente está na sala de aula. Eu acho que o benefício de 3 horas e meia para o aluno vale esta troca, né, de preparação para a sala de aula de 15 minutos do professor. O que está em debate é que o professor é tão importante que ele tem que ficar o máximo de horas possíveis com o aluno. E neste caso, o máximo de horas possíveis são 12 horas e pouco das 20 horas, para aquele professor que trabalha 20 horas, que o Estado, que o município já paga para ele.
Nós não estamos comprando 1 minuto a mais de hora-aula. Nós não estamos exigindo 1 minuto a mais de dedicação por mês ou por semana para o professor. Só estamos distribuindo 15 minutos dentro dessas 20 horas daquele tempo que ele ficaria preparando a aula para dentro da sala de aula. Estes 15 minutos, eu faço questão de repetir, dão mais de 3 horas e meia a mais do aluno, e este aluno das nossas escolas municipais, que chega ao final do ensino fundamental, Juremir, e de cada 10 alunos, 8 não tem as habilidades mínimas, não é habilidade, grandes habilidades, habilidades mínimas, essenciais para matemática e para português. Ou seja, nós estamos deixando de dar mais condições, ou melhor, condições mínimas necessárias, suficientes, recomendadas para que os nossos alunos tenham chance de serem mais felizes nas suas vidas. Estamos, é claro, no meio de um debate sobre a questão dos professores. Vamos aos nossos recados. Sempre é importante lembrar dos nossos patrocinadores. Semap Sindicato, quem faz grande o Rio Grande são os trabalhadores. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, 33 31 6172, informa a hora certa. 13 para as 2. Muito bem, prefeito Marquesan, para apresentar aqui o ponto de vista dos professores. Os professores alegam que existem inúmeros aspectos que levaram a organizar a rotina das escolas tal qual ela estava feita até agora. Por exemplo, o fato de que eles precisam fazer uma reunião pedagógica com todos os professores num determinado horário em que os alunos não estejam presentes. Isso faz com que eles comecem mais cedo para, em determinado momento, ter esse tempo disponível de organização da reunião, da qual eles não abrem mão que todos os professores participem. Esse é um aspecto, a organização da reunião pedagógica semanal. Um outro aspecto é o momento em que eles poderão usufruir daquilo que é previsto por lei, que são as horas de planejamento, de preparação do trabalho escolar, de preparação pedagógica, de preparação das aulas. Um terceiro aspecto é em relação aos cuidados que são necessários, principalmente na questão do café e do almoço. Por exemplo, não é possível, no entender dos professores, fazer com que o almoço aconteça sem a presença de adultos, professores, que cuidem daquilo que está acontecendo. Inclusive que os alunos brigam, não há muitas vezes espaço suficiente para se reunir todos os alunos no mesmo refeitório, no mesmo horário. Mas o aspecto principal aí em relação ao almoço é a necessidade de usar aquele espaço, de cuidar, de gerenciar o almoço. Em algumas escolas, por exemplo, nas escolas especiais, os alunos demandam cuidados especiais, que são cuidados de pessoas especializadas. Não pode botar um estagiário ou um terceirizado que caiu de paraquedas para fazer isso. Exige uma preparação. Isso em alguns casos específicos. Outra coisa que os professores alegam é que hoje não tem mão de obra disponível suficiente para fazer a substituição dos professores no cuidado do almoço. O café da manhã é uma coisa muito rápida, dura alguns segundos praticamente, cada um tomar a sua caneca de café e já começa, na verdade, a aula. A aula começa às 7h30. Em alguns casos, dos alunos muito pequenininhos, os professores vão até com eles ao refeitório e fazem ali o café com eles. Nos outros, a aula começa imediatamente, começa 25 para as 8. Então, são elementos de organização do tempo que os professores necessitam para suas reuniões, preparação de aula, dos cuidados que eles têm que ter com alunos e também de saber que nessas operações, nessas atividades como o almoço, existe também uma dimensão pedagógica. Prefeito. Bom, o Juremir advogando muito bem pelos professores aqui, extraordinariamente, na verdade, pelo sindicato quase, né? Não, eu não tenho nada contra sindicatos, mas estou advogando pela minha categoria dos professores. A favor, eu estou advogando pelo aluno aqui. Essa é a diferença. Eu também. Tu está advogando pelos... Quero alunos bem cuidados do almoço. Juremir, tu é um cara de comunicação, tu deverias saber que o rádio é muito importante, por mais que tu não goste
do que eu esteja falando e que tu vai escutar aqui o que tu não gostaria de escutar em relação aos teus defendidos professores, porque eu vou falar aqui em nome dos alunos de Porto Alegre. E quando tu fala que o almoço é pedagógico, não. Pedagógico é aula. E o almoço pedagógico pode ser dado por outras pessoas, outros professores também, que vão ter outras horas. Hoje não tem. Claro, se não tiver, é óbvio. Bom, que se não você vai disponibilizar, porque hoje não tem. Não, isso, olha só, de novo, o Jeremir, tu está falando o que tu não sabe. Sim, eu sei. Eu consultei os professores. Não, eu sei muito bem. Eu consultei as escolas. Tu vai deixar eu falar. Não, eu vou lhe deixar tá falar. Intervém, já que está em debate entre o representante dos alunos e o representante do sindicato, medir o debate e ele falou todos os argumentos. Essa ideia de representação dos alunos é uma ideia do que, digamos assim, do ponto da teoria da educação, da pedagogia, precisaria discutir um pouco, prefeito. Ela é muito superficial. Eu posso falar agora, Thalina? Por favor, o outro debatedor vai dar espaço para mim agora. Então, vamos lá. O Jeremir não diga que eu não sei, prefeito, que eu não interrompo. Não, eu vou te dizer. Então, tu não eu vou lhe dizer também que o senhor não sabe. Eu vou dizer que tu não sabe. Então, eu vou lhe dizer assim, sobre a... Então, eu vou lhe dizer, essa única coisa que ele deixaria falar. Sobre a questão do que é importante para o aluno, o senhor não sabe. Prefeito, importante para o aluno é professor dando aula. É uma concepção Isso antiquada. é o primeiro passo. O professor para o aluno, quando ele está na escola, esse é o primeiro passo mais importante. Ele tem um motivo para estar na escola. É para ter aula. Esse é o primeiro grande marco. A escola não é feita só de aula. Claro, eu não falei de só de aula. O Jeremir está angustiado, porque os argumentos do sindicato vão murchar agora, frente aos argumentos do interesse dos alunos. No ensino infantil, já é assim. Merenda é merenda, café da manhã é café da manhã, almoço é almoço. Ensino infantil é até os 5 anos. Vou repetir, até os 5 anos já é assim. Hora-aula é hora-aula. Para aqueles alunos que estão no ensino fundamental, que são 56 escolas, a partir dos 6 anos, alguns com 7, outros com 8, a partir é que vai mudar. A partir do ensino fundamental é que é diferente hoje, na verdade. Nós vamos fazer como é para as crianças menores do ensino infantil, onde a alimentação é alimentação. Hora-aula de professor é hora-aula de professor. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, ninguém aboliu reunião pedagógica. Isso é uma inverdade. A verdade é que antes as crianças eram dispensadas às 10 horas. Hoje elas vão ter aula até o meio-dia. E vão almoçar do meio-dia a 1h. E não às 10 da manhã, como acontecia uma vez por semana. As crianças nos bairros mais humildes iam para casa ou para a rua às 10 horas da manhã. Isso estou falando para uma criança que tem 20 horas, né? Uma carga horária de 20 horas de professor e de aluno. A segunda questão, nós não tiramos as 7 horas, as mais de 7 horas de preparação de nenhum professor. São 20 horas compradas pelo município para dos professores. Tu tem 20 horas por semana que ele tem que trabalhar. 7 horas e meia, 7 horas e 45 minutos eram para preparação. Foi tirado 15 minutos da preparação. Então não houve nenhum minuto a mais de diminuição. É que aquela hora de refeição do aluno não vai mais contar para a chamada compensação, onde o professor não ia na escola no 5º dia útil, ou numa sexta, ou numa quinta, ou numa quarta-feira. Então, esta é outra verdade que precisa ser bastante reposta. Outra coisa, é muito importante que tenham cuidado, sim, no café da manhã, é muito importante que tenham cuidado no almoço, extremamente. Como é importante que eles tenham cuidados das 10 ao meio-dia, todos os dias, sem serem colocados na rua. Assim como o recreio também é muito importante. Todas as crianças têm o recreio, onde os professores vão tomar o seu merecido café e as crianças estão lá, sob os cuidados de outras pessoas, às 10 da manhã no seu recreio. Este fato colocado como fato, que não há professores, isto não é uma regra. A regra, pelo contrário, é ter bem mais professores na escola do que os professores que estão dando as aulas. Se há alguma escola que tem algum problema de pessoal, seja de merendeiro, de monitor, de professor, de segurança, de qualquer coisa,
ela não foi dialogar no horário marcado. Está aberta a secretaria. Se o sindicato liberar o seu piquetezinho na entrada da Secretaria da Educação, está aberta para todas as diretorias de todas as escolas irem falar de todos os seus problemas específicos, porque a regra, o fato, isto é um fato, isto não é uma posição ideológica partidária, é um fato. Todas as escolas, como regra, têm o número de professores suficientes para dar as atenções necessárias em todos os períodos que os alunos estiverem dentro das escolas. E isto é um fato que se vê pelos recursos humanos da Secretaria de Educação e não como uma opinião inconsequente e irresponsável que algumas pessoas possam largar para que os outros pensem que é uma verdade. A verdade são os professores lotados naquelas escolas. E isso é uma planilha que está lá. Se o diretor não consegue administrar os horários dos professores, ele tem a responsabilidade de pedir ajuda para a Secretaria Municipal e, evidentemente, de novo, para dialogar, ela está já há 20 dias de portas abertas para resolver esses problemas que podem acontecer mesmo em alguma escola. E isto, na reunião com as mais de 200 diretores e vice-diretores, foi colocado. Toda a falta de pessoal será atendida se faltar algum professor. Então, essa é a questão. Enfim, me parece que ficou bem respondida aqui prefeito. Todas as questões, mas eu estou aberto a entrar mais detalhadamente nessa pauta específica. A vereadora Sofia Cavedão me mandou o seguinte: o prefeito quer considerar aula o tempo dos alunos durante a reunião de professores? Não, pelo contrário. Acho que, de novo, a vereadora Sofia, que foi a secretária de Educação, que com um decreto autorizou os professores a no 5º dia não estarem dando aula e eles saírem às 10 da manhã de um 4º dia e deixar os alunos irem para a rua. Ela não entendeu, eu acho, a proposta, mas o secretário já foi lá explicar. Eu vou repetir, às 10 horas os alunos iam para casa. A partir de hoje, os professores vão para a reunião pedagógica e o aluno vai ficar com outro professor. Porque tem escolas que tem 30, 40, 50, 60 professores, 70. Vamos combinar, não existe reunião com 30, 40, 50, 60, 70 professores, né? Então, o aluno sempre vai ter, na carga horária das 8 ao meio-dia, com exceção do recreio, onde todos terão recreio, ele vai ter um professor dando aula. E como a maior parte desse período, hoje, por esta orientação, vai ser com um professor regular, com aquele que tem que ficar o maior tempo, que sabe o que foi dado ontem, antes de ontem, né, que tem cronograma de aula e que deverá, sem dúvida, com 3 horas e meia a mais de aula, poder passar melhor português e matemática, principalmente, que são as necessidades mínimas básicas para a gente possibilitar dar mais felicidade para os nossos alunos na vida deles hoje, porque eles estão vivendo, né? E no futuro, como adultos. Vai ficar para depois do Guaíba Notícias, prefeito Marquesan. São aqui dezenas de e-mails que perguntam a mesma coisa. O senhor seria capaz de citar quem são essas pessoas que vão cuidar do almoço, que os diretores de escola não conhecem não têm? Eles podem, então, ampliar o seu conhecimento da escola que eles estão dirigindo na Secretaria Municipal de Educação, se eles forem dialogar. A secretaria poderia ter feito a discussão não no recesso, né? Não nas férias, né? Não ter assim baixado decretos. Sim, mas nas férias e no recesso, alterando a rotina, em vez de ter chamado todo mundo para discutir. A hora era paga, a hora dessas pessoas estão pagas. Nas férias. E antes... Não, no período no que recesso. Antecede. Não, isso foi em fevereiro agora, final de fevereiro, antes de iniciar as aulas. Em fevereiro tem recesso. Para as aulas, janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Isso. Aí as pessoas foram chamadas para as reuniões pagas, remuneradas, e estavam à disposição antes de iniciar as aulas. Para não ter bagunça na vida do aluno e nem aluno ser utilizado da forma que está sendo utilizado por algumas diretorias. Tem que chamar a Sinara Félix com o Guaíba Notícias. O prefeito Nelson Marquesan está contente, ele acha que me ganhou completamente essa discussão. Está feliz aqui. Os ouvintes estão divididos, alguns dizendo que eu perdi, outros dizendo que eu ganhei. Então, normal. Mas todos os ouvintes ganharam um bom debate. Todos os ouvintes ganharam. Esse debate vai precisar continuar. A Thaline tem muitos outros assuntos aqui, então
Vamos avançar. Não querem um pouquinho Não, a mais? Thaline nos proibiu de continuar. Não, aqui, então. é importante, mas temos outros temas. Eu vou resumir a um aspecto aqui. Um aspecto me parece assim inarredável quando se trata do mundo da educação. Dos outros não sei, mas desse eu sei porque eu conheço, eu trabalho nele. O secretário da Educação cometeu um erro crasso, grave. Ele tomou as suas medidas de cima para baixo numa área que está habituada a discutir tudo. Foi uma decisão autocrática, autoritária, tecnocrática, burocrática, de cima para baixo, porque temia que discutindo não pudesse aplicar o seu programa. Eu vou resumir. Eu quero dizer do orgulho que eu tenho do meu secretário. Foi uma decisão corajosa, foi uma decisão a favor do aluno, foi uma decisão que ninguém teve a ética, a moral, os princípios de seres humanos que têm que ser tratados como seres humanos e serem aprimorados, né, que ele tomou. E foi tomado não com base no que ele pensa, foi tomado no que os colegas dele, de Secretaria Municipal, que são professores municipais da rede, há centenas de professores municipais que estavam em salas de aula há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás e hoje ajudaram a formular isso. Aliás, isso foi uma observação do BID que passou por aqui e disse que não viu isso, que é uma coisa, professores trabalharem 4 dias por semana e no 5º não estarem com seus alunos e terem mais um meio-dia sem estar com os alunos, fora as 2 aulas de educação física, de artes e de inglês. 2 dias com os alunos, isto não é correto, não é o correto para aprender. Então, este entendimento aqui do Juremir, ele não reflete os fatos. Isso é uma decisão que todos deveriam ter tomado, que todos sabem que está errado e que ninguém teve a coragem de assumir que tinha que ser feito. Este é um governo e um secretário de educação que tem coragem e que está preocupado em educação com os alunos, não com outros interesses particulares, individuais, que não atendam ao interesse básico, prioritário, que é o do aluno. Nesse caso, reconhecendo aqui a necessidade do professor estar mais tempo em sala de aula, como uma peça-chave importante, e a autonomia dos diretores resolverem os problemas de cada escola, dentro de um interesse fundamental, que é o do aluno. Assim como na saúde, é o do paciente. O médico é ferramenta, o enfermeiro é ferramenta, o município é ferramenta, o prefeito, o vereador, o secretário são ferramentas de execução do interesse público. O interesse público que mais interessa na saúde é o paciente, o que mais interessa na educação é o aprendizado dos nossos alunos. E é nesse caminho que nós vamos seguir com a consciência absolutamente tranquilas. Parabéns, Adriano, meu secretário. Tenho orgulho de vocês, de toda a equipe de vocês e os porto-alegrenses também. Muito bem, vamos em. O Schneider diz o seguinte: Dali Marquesan, que chato, senhor Juremir, deixou de ser repórter para representar os sindicatos dos professores. Cadê a imparcialidade? A Guaíba virou uma rádio de esquerda. Eu agradeço a observação dele que me toca, mas eu acho que tu não precisava ter lido, porque a gente está em paz agora nesse Não, momento. não, A gente tá em tem paz. outra aqui, não é só a favor. Eu sabia. Ele vai fazer. Sabia Os professores, que tinha uma segunda intenção. centenas de professores pedem o seguinte: que o secretário da Educação revogue o decreto que altera as rotinas das escolas e chame para o diálogo, que todos estão dispostos a dialogar. Eu só quero reiterar que tem 2 enganos aí. Primeiro, o decreto foi revogado da Sofia Cavedon. Não tem outro decreto a ser revogado. Não há decreto, primeiro. E a segunda questão é que todos foram chamados para dialogar. Agora, se o Simpa Eles sair... não querem dialogar se o Simpa individualmente sair com o chefe, o secretário da Educação. eles devem chamar de certo 4 mil professores para dialogar. Seria muito proveitoso, talvez. Ele já reuniu 3 horas e meia com o Simpa e com a Tempa, 3 horas e meia de diálogo. Então, na verdade, quem não quis dialogar para resolver os problemas reais, é que talvez os problemas reais, Juremir, não possam ser ditos pelos professores, né? E quais são os problemas reais? Não sei, talvez eles não queiram trabalhar no 5º dia útil, né? Essa é a ideia, de que Talvez. os professores Tô querem um perguntando. dia de folga semanal, e que são preguiçosos, Não, que isso estão isso eu tô escamoteando, falando. que querem, são Traga-se os vagabundos que não querem problemas trabalhar. reais. Traga-se os problemas Acho que reais. generalizações dos dois lados estão verdade. equivocadas. Eu não generalizei. Há professores que talvez não Eu queiram, tô e há trazendo professores que que... problemas reais, fatos reais. Aqueles que foram fatos reais, a Secretaria e o governo estão de portas abertas para resolver, mas tem que querer resolver, né? Não pode querer criar problema, muito menos, e aí, Jamir, tu vai concordar comigo, usar crianças de 7, 8 anos
Estão levá-las usando. para ruas, né? Levá-las para a rua para segurar cartazes, né? Agressivos. Vamos combinar, isso até é um caso de Ministério Público, é um caso que provavelmente será levado aí pelas secretarias competentes, pelos órgãos competentes, defensoria, porque crianças serem utilizadas, é uma vergonha isso, né?